Pesquisa desenvolvida pela Embrapa ajudou uma descoberta de agentes de controles biológicos das pragas do algodão. Sobre este assunto, eu converso com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Wagner Betiol, está aqui no telão. Wagner, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Obrigado a vocês pelo convite, para permitindo a gente contar um pouco sobre o que nós estamos fazendo na Embrapa Meio Ambiente. Conta um pouco para a gente, então, sobre essas pragas, né? O que são essas pragas? Bom, esse trabalho foi desenvolvido visando ao controle tanto do fusário, que causa murcha do fusário em algodoeiro, quanto do nematóide, que também ataca o algodoeiro. Eles podem ocorrer separadamente ou simultaneamente. Quando ocorre simultaneamente, os problemas são maiores. Quando ocorre, por exemplo, só o fusário, a murcha do fusário, que ele pode atacar tanto as plantas jovens, aquelas plântulas, né, logo depois da emergência do campo, as plantas ficam meio amareladas e podem até morrer. Quando ocorre já a planta mais desenvolvida, mais adulta do algodão, o fusário ele causa um amarelecimento, logicamente reduz a produção, reduz o desenvolvimento da planta, e ele é muito fácil de ser identificado. É só pegar um canivete, cortar longitudinalmente a haste da planta ou a raiz, a gente vê que, em vez de estar tudo clarinho, branquinho, ele começa a ficar escuro, então escurece, mata os vasos, e com isso a planta não consegue se desenvolver adequadamente. Por outro lado, quando ocorre só o nematóide, o nematóide, bom, o meloidógeno, né, que é bastante comum não só em algodão, também em outras culturas, ele causa, logicamente, uma redução da produção, isso afetando a lucratividade, e o sintoma mais fácil de detectar o nematóide é arrancando o sistema radicular e observa que ele forma galhas nas raízes. É como se tivesse com pipocas, tanto que muita gente fala que tem pipoca nas raízes. E as raízes, logicamente, se desenvolvem ou ocorre um sintoma reflexo na parte aérea da planta, ela fica amarelada, parecendo que falta nutrientes na planta, pode ficar murcha também, ela fica com uma folha meio carijó, meio amarela, avermelhada, né? E isso daí ocorre tanto em áreas grandes como em reboleiras. E agora, quando os dois estão juntos, o nematóide ele abre as portas do sistema radicular para o fusário, e aí os prejuízos são maiores. Você falou um pouco, né, das características dessa doença, mas ela é visível a olho nu? Essas características são visíveis a olho nu? O produtor leigo consegue descobrir? Sim, sim, sim. Elas são. Quando a gente tira o sistema radicular, por exemplo, e realmente quando a gente fala que parece pipoca, são grandes essas galhas que formam o sistema radicular. É bastante fácil. E quando a gente corta a haste da planta ou a raiz da forma longitudinal, também a gente enxerga os vasos assim do sistema vascular da planta escurecidos pelo fusário. É bastante simples de ser detectado no campo. E por leigos também, qualquer pessoa, um mínimo de noção sobre a cultura vai detectar facilmente os dois patógenos. O trabalho de vocês busca encontrar uma solução, né, para esse problema, né? Qual que é a solução que vocês têm encontrado? Bom, eu trabalho há muitos anos com controle biológico, então, logicamente, a solução que a gente está buscando é o controle biológico dessas duas doenças. Bom, esse trabalho ele foi uma tese de uma aluna minha, Marina Pacífico, na Unesp Botucatu, em colaboração com a Bárbara Eckstein, do Senargem, lá de Brasília, e também com o professor Pedro Soares, da Unesp de Jabuticabal. Então, foi assim, várias pessoas envolvidas neste estudo. Esse estudo teve início com a obtenção de bacilos, isolados de bacilos, lá na região de Sorriso, do Mato Grosso, onde foi coletado sistema radicular de plantas de algodão e isolado bacilos. Uma parte dos isolados que nós testamos vem lá então, de algodão de Sorriso. A outra parte é de uma coleção que eu tenho, desde quando eu fiz meu doutorado, ainda nos anos 80, e nós selecionamos alguns que poderiam ter característica que permitisse o controle.
E nós podemos dividir esse trabalho em 2 ou 3 etapas, basicamente. Na primeira etapa, nós pegamos 40 isolados de bacilos, todos já identificados, e fizemos uma seleção in vitro. Fomos buscar isolados de bacilos que tinham como característica promover o crescimento das plantas de algodão. Isto é, isolados de bacilos é uma bactéria, né, é bastante utilizada na agricultura, que produzisse, por exemplo, ácido endoacético ou solubilizasse fosfato, que estimula o crescimento das plantas. Na sequência, ainda em laboratório, nós testamos todos esses isolados para verificar se ele inibia o crescimento do fusário, inibia a germinação dos esporos de fusário, que é uma indicação que ele teria potencial de controlar esse fusário, porque não dá para testar todos eles nas condições de vegetação e campo, a gente tem que fazer uma seleção prévia. Na sequência, nós fizemos estudos para verificar se esses isolados, todos eles ainda em condições controladas, se eles matavam os juvenis do nematóide, do Meloidógena javanica. Isso daí também em condições de casa de vegetação ainda, e também se ele causava a morte, impedia a eclosão dos ovos dos nematóides. Então, essa foi a primeira etapa nas condições controladas, que permitiu que nós selecionássemos alguns isolados. Então, desses 40, nós isolamos 3, separamos 3, né? Selecionamos 3 que tinham características justamente de promover o crescimento das plantas, controlar a inibir o crescimento micelial de fusário, a germinação de fusário, e também inibia a eclosão dos ovos e matava os juvenis de nematóide. Os resultados foram positivos, então, mas já está na prática? Vocês já aplicaram na prática ou ainda está em laboratório? Olha, nós fizemos na sequência os estudos ainda em caso de vegetação, né? Porque até nós chegarmos no campo, nós precisamos passar por uma série de etapas para verificar com quais que a gente iria testar no campo. E nós isolamos o que eu chamo de os principais aí, o código deles é até AP3, 2527, 2545, não tem muita importância isso. E esses isolados nós testamos nas plantas, agora em risotron, que são nos tubos grandes, que a gente consegue ver o sistema radicular crescendo, ver se promovia o crescimento. E realmente, esses 3 isolados, tanto individualmente quanto a mistura deles, a gente tentou fazer uma mistura deles, eles promoviam o crescimento das plantas. Na sequência, nós fizemos ensaios em casa de vegetação, e quando a gente fala em ensaio em casa de vegetação, as pessoas acham que são com 20, 30 plantas. Não. Nesses ensaios, nós tínhamos aproximadamente mais que 2.000 vasos de algodão. E tudo a gente avaliando aos 60 dias e aos 120 dias. Então, a gente matava as plantas praticamente aos 60 dias, porque a gente tem que cortar as plantas para avaliar os sintomas, tem que arrancar as plantas para avaliar o sistema radicular. Então, tudo isso gera um número muito grande de plantas. E os primeiros resultados que nós obtivemos, esses isolados promoviam o crescimento das plantas e também realizava o controle tanto de fusário quanto nematóide testado em casas de vegetação até 120 dias que nós fizemos esses estudos. Logicamente, Renata, nós precisamos fazer agora esses testes nas condições de cultivo, mas sempre a pesquisa não dá para ir direto no campo, a gente tem que passar por etapas antes de chegar no campo. Agora, nós sabemos exatamente quais são esses isolados que nós podemos testar no campo. A ideia era ter sido testado em 2020 ainda, né, na safra de 2020, numa região na Bahia, onde nós temos um acordo com a pessoa da Embrapa Algodão para realizar esses testes, mas, infelizmente, devido à pandemia, nós não conseguimos fazer isso nem na safra 2020, nem na safra 2021. Esperamos fazer agora, né?
Mas o senhor acha que depois, quando vocês conseguirem, em 2021 a gente espera, né, que isso seja possível, o senhor acha que depois, vocês fazendo esses resultados no campo, eles também vão ser positivos, assim como no laboratório, né, nessa casa de vegetação que o senhor falou? O senhor acha que isso é possível, pela experiência que o senhor tem? Sem dúvida, é possível, né? Tanto é possível que existe no mercado já um produto que é a base de uma mistura de bacilos. São outros isolados de bacilos, mas tem uma empresa no Brasil que comercializa já uma mistura de bacilos para controlar nematóide em não somente algodão, também em outras culturas. E o objetivo nosso é justamente tentar desenvolver algo parecido. E nos testes em casa de vegetação, logicamente que nós comparamos com o produto químico, um nematicida químico, por exemplo, que está no mercado, comparamos também com esse produto biológico que já tem no mercado. E os nossos isolados foram, pelo menos, semelhante aos dois produtos que estão no mercado, tanto o químico quanto o biológico. Isso daí indica que assim, tem grande chance realmente de reproduzir os mesmos resultados em condições de campo. Wagner, agora só uma última pergunta. A gente tem falado muito aqui a respeito dos custos de produção, principalmente por causa dos fertilizantes e defensivos agrícolas que estão com alto valor. O senhor acha que essas pesquisas ajudam o produtor nessa questão a encontrar alternativas, talvez mais em conta? Não sei se seria mais em conta, né, quando chegar no mercado, mas o senhor acha que isso seria um caminho para o nosso agro também? Para o produtor, principalmente, né? Sem dúvida. E, Renata, não só tem chance disso ocorrer, como hoje, não só na cultura do algodão, como em outras culturas, quando se compara os custos de fazer o controle biológico e o controle convencional, o controle biológico, de modo geral, está sendo mais barato para o agricultor. Tanto que vem crescendo em torno de 20%, 25% ao ano no Brasil. Além dos produtos comerciais, tem muitos agricultores, principalmente os grandes agricultores, estão produzindo as próprias bactérias na fazenda, que é conhecido como fermentação on-farm, ou fermentação caseira, né? A produção caseira de agentes de controle biológico. E o interessante é que os organismos que são utilizados nessa fermentação, nessa produção caseira, são todos à base de bacilos. Logicamente, são outros bacilos. Nós identificamos, na realidade, uma espécie um pouco diferente do que está no mercado, é Bacillus thuringiensis, o que a gente identificou, e que vai permitir, logicamente, uma alternativa a mais para os agricultores. E quanto mais produtos estiver no mercado, maior vai ser a concorrência e, logicamente, os custos dos produtos eles vão sendo reduzidos. E a Embrapa sempre tenta, né, disponibilizar esses materiais para que não somente uma empresa, mas mais do que uma empresa utilize para disponibilizar para os agricultores. Tá bom, Wagner, queria muito agradecer a sua participação. Eu sou uma fã do trabalho da Embrapa, dos pesquisadores. Eu acho muito importante porque vocês levam para o produtor conhecimento, tecnologia, né? E às vezes o produtor precisa muito dessa assistência, principalmente o pequeno e médio produtor, dependem muito desses resultados. Logicamente, Renata, aqui quando a gente fala de algodão, a gente não está falando de pequenos agricultores, tá? Mas trazendo benefício, por exemplo, se funcionar direitinho para a cultura do algodão, com certeza vai poder ser utilizado também em outras culturas, porque tanto o fusário quanto o nematóide, eles são comuns de um monte de culturas. Vamos pegar, por exemplo, feijão, tomate, batata, soja, enfim, praticamente quase todas as culturas, alface, né, esses dois patógenos, eles ocorrem nas pequenas culturas, aí sim vai ser possível de que os pequenos e médios, inclusive agricultores familiares, utilizem desta tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar aqui no canal, a falar de agronegócios há 4 anos, nematóide foi uma das primeiras palavras que eu aprendi aqui, porque aí eu já percebi de que ela era muito comum no agronegócio, como o senhor falou agora, né? Ou seja, prejudica todos os produtores, todas as produções quase. Sim, sim. Inclusive, muitas vezes, as pessoas trazem para a gente no laboratório a planta toda, né? Quando a gente olha o sintoma dela, isso aqui é nematóide, né? Porque é muito fácil de identificar
nematóide. E, infelizmente, Renata, vem aumentando ano a ano os problemas com nematóides, não só no Brasil, como no mundo todo. Porque o nematóide também está muito ligado à degradação dos solos. Quanto mais a gente degrada os solos, mais problemas com nematóides e os patógenos que nós chamamos de habitantes do solo ocorrem. Porque um solo degradado, um solo sem matéria orgânica, portanto, um solo sem vida, ele aumenta os problemas, logicamente, desses patógenos que habitam o solo e são muito mais difíceis de serem controlados, porque quando a gente faz uma aplicação de fungicida na parte aérea, você atinge o alvo muito facilmente. Já quando ele está no solo, é difícil de você atingir o alvo. Além disso, uma série de técnicas, como, por exemplo, a rotação de culturas, tudo que a gente indica sempre, esses dois patógenos são complicados, porque, por exemplo, o fusário produz uma estrutura de resistência que pode sobreviver no solo por 5, 10, até 15 anos, 20 anos. Então, ele acaba sendo mais difícil de ser controlado. Os nematóides, eles crescem em muitas plantas. Se você começar a observar, acho que você já percebeu isso ao longo desses 4 anos que você está trabalhando, que sempre fala nematóide em soja, algodão, tomate, em todas as culturas. Ele cresce muito facilmente em todas as culturas. Então, são patógenos de difícil controle e nós temos sim que tentar encontrar soluções, e com certeza soluções biológicas, o controle biológico é muito mais adequado do que as outras alternativas. Tá bom, Wagner, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigada pela participação e pela entrevista. Obrigado pela oportunidade, Renata. Até a próxima. Até a próxima.